Olá, pessoal. Vamos para a nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso mestre amado Jesus, rogando a Ele que encha os nossos corações de alegria e de esperança e que nós possamos ser luz por onde quer que nós passemos. E que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito importante e muito pouco, às vezes, refletido por nós, que é sobre a nossa família. Por que nós convivemos em família? Por que nós temos a necessidade de voltarmos juntos, né? Quem são essas pessoas que vêm compor a minha família? Então, a nossa família, ela é composta por espíritos afins, já do plano espiritual, né? Tudo planejado no plano espiritual. Então, nós temos a sintonia de gostos e de desejos, não é? Nós temos inclinações parecidas. Às vezes, um ou outro espírito reencarna pela primeira vez num grupo familiar para mudar um pouco a rotina daquela família. Mas, em geral, nós somos espíritos que temos afinidade. E nós voltamos em conjunto para melhorar um na companhia do outro. Então, é importante a gente observar. Imaginemos que a gente está no plano espiritual e a gente tem noção de que nós vamos voltar para encarar uma prova um pouco pesada que a gente julga, né? Vamos supor, a purificação por uma doença. A gente sabe que vai reencarnar e vai passar por uma enfermidade um pouco severa e a gente pede um amigo querido, um espírito amigo, para vir junto. Olha, vamos comigo, me ajuda a passar por essa prova. E ele reencarna conosco, como pai, como mãe, como irmão, né? Tio e etc. Então, nós reencarnamos no meio daqueles que nós temos uma sintonia. Às vezes, nós reencarnamos também com aqueles espíritos a quem nós devemos muito. Nós, às vezes, o maltratamos, enganamos, jogamos no lixo, ensinamos coisas erradas, desviamos do caminho e nós temos a oportunidade de retornarmos juntos para reajustar as nossas diferenças e dar ao outro a oportunidade de ter de volta aquilo que lhe foi tirado, não é? Então, é importante a gente entender que nós temos um compromisso uns com os outros. Então, com Jesus, nós entendemos o nosso compromisso com o outro e a necessidade de sair de nós mesmos para ajudar o outro. Então, é sempre um ajudando o outro. E o nosso sofrimento não impede que a gente faça o bem ao outro, não é? Às vezes, a mãe está com dor, está com fome e ela precisa abrir mão para ir cuidar do filho, né? Tá morrendo de fome, necessidade, às vezes, de ir ao banheiro, algum sofrimento, ou até mesmo com alguma dor, e o filho chora, ela para o que está fazendo para ir acudir, não é? Então, ela precisa fazer bem ao outro o tempo todo. E Emmanuel nos diz que com uma semana de evangelho nós já sabemos o que fazer. Então, não há desculpas, não é? Eu me lembrei de uma outra frase do Chico, que ele dizia que o cristão deve chorar escondidinho no canto, depois lavar o rosto e servir aos outros sorrindo, né? Era esse o conselho do nosso querido Chico. Bom, mas qual a nossa missão quando nós encarnamos na Terra, né? Nós reencarnamos com a missão, às vezes, de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, e às vezes não. Mas a nossa missão, como espíritos encarnados, eu vi um beija-flor no fundo, como espíritos encarnados, né, aqui na Terra, a nossa missão é que nós possamos melhorar o nosso entorno e as pessoas que conosco estão. É a nossa tarefa melhorar, auxiliar no progresso do outro. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 573, não é? A missão do homem encarnado sobre a Terra. Então, nós temos muitos desafios, porque, por exemplo, nós olhamos uma laranja e nós conseguimos saber quantas sementes tem dentro dela. Mas se nós olhamos uma semente, não dá para saber quantas laranjas tem dentro dela. E assim são os nossos filhos, são aqueles espíritos que estão confiados a nós, na nossa responsabilidade para auxiliá-los na regeneração, na evolução. Então, é nossa tarefa auxiliá-los e conduzi-los ao bom caminho. Outra vez perguntaram para o Chico como devemos cuidar da educação do filho, como se deve educar um filho. E ele disse que a educação de um filho ela é composta de 80% de bons exemplos e 20% de diálogo impondo limites. Então, é essa a nossa grande tarefa. Bom, para ilustrar melhor, eu vou contar a história de Joana. Ela era esposa de Cusa e na época do Cristo ela havia conhecido Jesus. Cusa era um homem do governo muito importante e ela foi até Jesus e disse: Mestre, eu gostei muito dos seus ensinamentos e eu gostaria de segui-lo, gostaria de caminhar com o Senhor, gostaria de seguir esse evangelho. E Jesus olhou para ela e disse: mas por que você não faz? Ela disse: mas eu tenho um esposo que não aceita, ele não tolera que eu fique andando com o Senhor, não é? Porque ele tinha que agradar
a gregos e troianos, como dizemos, né? Ele tinha que agradar aos governos e tudo mais, então ele não podia tomar uma postura de uma religião ou de seguir o Cristo. Então Jesus olhou para ela e disse: Joana, quem disse que para me seguir você precisa caminhar comigo, atrás de mim? Para ser um bom cristão, para colocar em prática o evangelho, é você ir para o seu lar e lá dentro ser luz. É lá no seu lar que você precisa exercitar tudo isso que você está aprendendo comigo. Caminhar comigo significa colocar no seu dia a dia todo esse amor que você está aprendendo de Deus. E levar ao seu esposo, sendo uma esposa amorosa, compreensiva e auxiliando a ele para que ele cresça e que ele evolua. Então assim somos nós, não é? A história de Joana de Cusa está narrada no livro Boa Nova também, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. E lá ele conta em detalhes depois todo o processo que aconteceu depois desse dia. Porque nesse dia ela voltou para casa feliz e começou a ser uma esposa valorosa, uma esposa mais compreensiva e dedicou ao seu esposo todo o amor e tudo aquilo que ela estava aprendendo com Jesus. E é esse o nosso convite, né? O convite do Cristo para nós. Que possamos auxiliar, sermos mais compreensivos, sermos mais pacientes, mais tolerantes e ensinar com os nossos exemplos aqueles que estão conosco. Nem sempre eu falo filhos, mas nem sempre são filhos nossos. Às vezes os nossos pais se comportam como os nossos filhos. Nós precisamos ser exemplos e dar cuidados a eles. Às vezes os nossos vizinhos, às vezes sobrinhos, não é? Às vezes o próprio esposo, a esposa. Às vezes a gente faz esse papel de pai, de mãe, entre aspas, né? De auxiliar na condução do progresso dessa pessoa. Então é muito importante nós termos isso em conta, que é o nosso objetivo como espíritos encarnados na Terra, auxiliar no progresso do outro. Não é? E nesse momento de pandemia que estamos vivendo, muitos de nós estamos tendo a oportunidade de ficar mais em casa, mais em contato com os nossos familiares, com os nossos filhos, não é? E fazer coisas que às vezes a gente não fazia antes. Observar coisas que a gente não observava antes. Há pais e mães se desdobrando, por exemplo, para ensinar os filhos em alguma tarefa que ele tem que fazer online. Há pai e mãe tendo que dividir tarefa, dividir momento para estar com o filho, e inventando brincadeiras, inventando atividades para que o filho possa ficar entretido ao longo do dia. E isso é muito positivo, é muito bom, né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de parar um pouco na correria lá fora e olhar para dentro dos nossos lares e observar o que é que nós estamos deixando passar. Então, que essa reflexão de hoje sirva para a gente pensar qual o nosso papel, o que estamos fazendo na nossa família, quem são esses seres queridos que voltaram comigo. Precisamos nos entender, aceitar as nossas diferenças e caminhar juntos para o progresso, porque é esse o objetivo. Voltamos em família para melhorarmos juntos. Então, que Jesus possa nos abençoar e nos dar muita força, muita coragem para que a gente possa, dessa vez, nessa encarnação, fazer tudo melhor, né? Tudo mais perfeito do que nós fizemos na encarnação passada. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe.